gente segue direto com olhares lá no Ministério da Justiça, onde acontece a coletiva de imprensa, para falar sobre a quarta fase da Operação Compliance Zero. Seguimos direto para lá. O empenho do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, de todos os órgãos envolvidos para combater este tipo de ocorrência. E aproveitamos o ensejo pela relevância pública da informação para dizer que este evento, desta operação, reportada nesses limites, é apenas uma das ações que se inscreverá no rol de outras iniciativas que o governo deve adotar com mais ênfase nos próximos dias, caracterizando a nosso obsessivo combate ao crime organizado. E aproveitando o ensejo dessa coletiva, eu queria também possibilitar aqui algumas palavras do Secretário Nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, que ilustrará para os senhores quais são as medidas que estão em perspectiva de serem adotadas e de que maneira elas se compatibilizam com esse esforço geral do governo de combate ao crime organizado de modo severo e efetivo. Chico. Bom dia a todos e a todas, aos jornalistas aqui presentes. Dando continuidade ao que o ministro colocou muito bem, há, por parte do governo Lula, uma preocupação muito grande em respeitar a institucionalidade, principalmente dessa instituição Polícia Federal. Por isso, toda autonomia, toda liberdade de atuação é feita para que ela haja dentro de uma institucionalidade, dentro dos limites da lei, preservando direitos e garantias fundamentais, como inclusive o do sigilo, quando assim determinado pelas suas autoridades, mas também resguardando os interesses públicos, atingindo aquilo que foi a determinação no nosso programa de enfrentamento ao crime organizado: atacar ou andar de cima os magnatas do crime. Não adianta enfrentarmos a violência apenas nas comunidades com tiro. Nós precisamos ter inteligência e integração. E essa ação da Polícia Federal no contexto da Compliance Zero traz essa marca, que é a marca do governo federal, que nasceu desde a Carbono Oculto e será a tônica do Brasil contra o crime organizado: a asfixia financeira. Uma violação, como vimos, dentro da governança do sistema financeiro, que fraudou e desviou milhões ou bilhões de reais do sistema financeiro e que, por conta desse volume, havia um grande risco de contaminação. Mas o governo federal, na sua governança, tanto do Banco Central como dos seus bancos públicos e principalmente dos seus órgãos de controle aqui representados pela Polícia Federal, estão demonstrando como é o caminho da institucionalidade, onde há essa preocupação em resguardar os direitos e garantias fundamentais, mas principalmente em preservar a coisa pública, levando à justiça aqueles que estão no andar de cima. Então, em breve o governo federal vai lançar o decreto dentro da perspectiva da lei antifacção. Então, a lei antifacção foi votada, é um instrumento novo, forte e firme. Mas se a gente não atacar financeiramente as organizações criminosas, de pouca valia teremos. Então, o Brasil contra o crime organizado terá como principal motor a asfixia financeira das organizações criminosas e daqueles que, de alguma maneira, negociam com as organizações criminosas e usam esse dinheiro sujo para alimentar o mundo do crime. Então, essa operação é dentro desse contexto e dentro dessa diretriz, que é a diretriz do presidente Lula, de atacar o andar de cima e os magnatas do crime, com a independência necessária para a Polícia Federal atuar, como sempre fez nos seus mandatos. Então, muito obrigado pela atenção e em breve nós vamos trazer esse plano com muito mais detalhes, quais serão as ações que iremos implementar, lógico, sempre em coordenação com os estados da Federação. Então, muito obrigado. Antes de devolver a palavra para os nossos representantes da Polícia Federal, eu queria aproveitar o ensejo, também complementando as palavras do secretário Chico Lucas, para dizer ao país que é fundamental que, nos momentos de desafio, nós dobremos a aposta na convicção de que somente a institucionalidade supera os desafios. Somente com a aposta na institucionalidade é que nós temos depuração de eventuais desvios. Não há caminho, não há salvação fora da institucionalidade. E a institucionalidade brasileira tem se revelado rígida a respeito de todos os desafios e continuará assim. E o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, continuará cumprindo o seu papel com deferência às regras do jogo, neste caso específico, para que os senhores compreendam, na sequência, as limitações que eventualmente algumas respostas envolvam para a Polícia Federal decorrem do absoluto respeito e deferência à
decisão judicial nos limites do sigilo. Tudo aquilo que não estiver no limite do sigilo será objeto de esclarecimento por dever de informar a população por parte da Polícia Federal. Eram essas as considerações que eu queria, nesse instante, compartilhar. Tenho certeza que nos próximos dias teremos uma nova conversa exatamente na linha do que disse o secretário nacional Chico, das medidas importantes que serão adotadas neste âmbito do combate ao crime organizado, como ele falou, com a asfixia financeira, tratando também de outras questões, como a repressão às armas ilegais e outros pontos que os senhores ficarão cientes logo mais que estejamos prontos. Queria agradecer penhoradamente a presença de todos. Vou devolver a palavra à Polícia Federal para que, com os limites da régia observância e obediência ao sigilo decretado pelo ministro relator, possa eventualmente cumprir o nosso papel de informar a imprensa e a sociedade brasileira. Muito obrigado. Boa tarde. Vamos passar agora para 3 perguntas da imprensa. Raquel Lopes, Folha de São Paulo. Olá, boa tarde. Eu queria entender... Bom, pessoal, tá aí. Vocês acompanharam o início da entrevista coletiva no Ministério da Justiça sobre a 4ª fase da Operação Compliance Zero. O ministro Wellington Lima, ministro da Justiça, falou, e também o secretário nacional de Segurança Pública também falou sobre esse assunto. O nome dele é Chico Lucas. Então, o secretário Chico Lucas falou, e alguns destaques aqui falaram sobre a fase 1, né, que foi concentrada nas fraudes do Master e na relação da compra do Master e do BRB. 25 mandados de busca e prisão, 7 prisões e o afastamento do Paulo Henrique. 1,3 bilhões de reais bloqueados na primeira fase. Já na fase 2, fraudes gerais do Sistema Financeiro Nacional em um esquema utilizando fundos e camadas para sustentar o esquema criminoso. Aí, 42 mandados de busca, 1 prisão, 6 bilhões bloqueados. Na fase 3, 16 mandados de busca e apreensão, 4 prisões, 2 servidores do Banco Central afastados. E agora, na 4ª fase, vem a prisão do Paulo Henrique Costa, 7 mandados de busca e também a prisão do Daniel Monteiro, advogado em São Paulo. Esse é o resumo, então, da entrevista coletiva que continua acontecendo lá no Ministério da Justiça.